a gente está com o Gabriel Sá, que na minha opinião é o melhor setorista de São Paulo hoje, tá? É garoto, mas vive dando furo aí em todo mundo. Todo acerto do São Paulo ele sai na frente, tem as fontes dele, então tem que reconhecer quando um moleque, que é um moleque ainda, faz um baita trabalho. Ô Gabrielzinho, seja bem-vindo aqui no nosso Bate-Pronto. Eu já começo te perguntando, você já traz aí uma nova informação que o São Paulo pode ter um outro reforço de peso. Agora, Gabrielzinho, e essa situação que a diretoria assina um tratado de que vai enxugar o caixa, de que vai reequilibrar o clube, só que aí vem o Oscar. Cara, você vai saber melhor do que eu. O Oscar não deve ganhar menos de 2 milhões por mês. É pelo que ele ganhava na China. Aí agora outra possibilidade de reforço de peso, que eu vou deixar você dar informação. Caríssimo também. E essa situação, Gabrielzinho, eu queria que você falasse quem é o nome, se a informação é exclusiva sua, e como é que fica esse equilíbrio do caixa do São Paulo. Boa, Pilhado. Boa tarde para você, para o Mauro, para o Vamp, para nossa audiência toda aqui na Jovem Pan, Bruno Prado também presente por aí. De fato, é uma semana de noticiário do São Paulo bastante movimentado. São Paulo que perde o Pablo Maia para a fase mata-mata do Campeonato Paulista começa a ter movimentações aí então no mercado para tentar melhorar esse meio de campo para essa fase que é muito importante também para o técnico Zubeldia, que a gente já comentou durante essa semana por aqui, e tem uma conversa retomada, reestabelecida com o Thiago Mendes, né, que já passou pelo São Paulo, foi titular na campanha da Libertadores em 16, né, quando o São Paulo foi semifinalista, e hoje está no Al Rayyan, com vínculo até o meio do ano, né? O São Paulo conversa com ele, já é algo antigo, não é de hoje, né? Já conversa aí desde agosto da última temporada, mas agora tem essa confiança de que poderia contratar Thiago Mendes, e o noticiário do São Paulo é muito bagunçado, né, Pilhado? Ele tem muitas vertentes, né? Tem quem diga que tá muito perto, tem quem diga que esfriou esse negócio, e vou trazer minha apuração aqui para vocês quanto a isso, né? O Thiago Mendes é um cara que já conversava com o São Paulo, então, na última temporada, já tinha esse alinhamento de valores com o próprio jogador, mas aí no último ano o São Paulo não conseguiu uma liberação do Al Rayyan, que é o clube do Catar, que tem aí os seus direitos econômicos, e eles, à época, pediam 20 milhões pela liberação do Thiago Mendes, que tinha mais um ano de contrato. O São Paulo não topou. Agora, ele tá aí em sua reta final aí de vínculo, 3 meses já para deixar o Al Rayyan, e o São Paulo volta a ter essa conversa pelo Thiago Mendes, também baseada no fundo de investimento da Galápagos, né? Então houve uma aprovação por parte do financeiro do São Paulo para que prosseguissem com essa oferta pelo Thiago Mendes. Pela minha apuração, 2 anos aí de vínculo e mais um como opcional em cima de metas, e ele teria um bom salário de fato, luvas totalizadas aí cara, desse negócio de 2 milhões de dólares, né? Então seriam as luvas que pagaria o São Paulo por Thiago Mendes. Hoje é um time que tem muita dificuldade de caixa, como vocês muito bem sabem, né? Então é uma oferta que ela tem um salário crescente, entre aspas, né, Pilhado? Que seria justamente, então, em 2025, um salário um pouco menor, mas em 26, esse up salarial aí pro Thiago Mendes, também já entrando as luvas em questão. O São Paulo tem uma questão muito forte hoje de fluxo de caixa, né? Então tem débito com esse elenco, atrasou pagamentos com esse elenco, mas segue tentando nomes aí no mercado da bola e tenta Thiago Mendes. São Paulo teve folga ontem, voltou hoje aos treinamentos com Felipe Negrutti, também volante aí do Sub-20 da Copinha, né? Campeão da Copinha, capitão da campanha da Copinha do São Paulo, foi pro time profissional também, embora ainda tenha esse papo, essa conversa pelo Thiago Mendes, mas tem concorrência, Pilhado. O Galo justamente também fez uma oferta por ele, conversa com o Thiago Mendes, então não é tão fácil assim, mas o São Paulo tá confiante que pode chegar num acerto pelo jogador. Agora, o Gabrielzinho, então vamos lá, seriam 2 milhões de dólares, porque o jogador tá livre, é isso. 2 milhões de dólares de luva, o que é um valor bem em conta realmente. Mas e salário? Que você falou, seria um alto salário, tá bom. Mas aí é bom o torcedor saber também, porque aí você tem que calcular com o salário quanto que vai ser esse custo. Seria salário de mais de R$1 milhão? Exato, Pilhado. Quando a gente fala desse salário, assim, vira uma composição, né? Que no primeiro ano o São Paulo pagaria um pouco menos e, claro, na segunda temporada teria esse aumento. Pelo que eu ouvi, não passaria da casa do 1 milhão mensais, né? Mas seria algo próximo ali. Obviamente, salário é algo muito
restrito, né? Quando você conversa com fontes, né? Quando você conversa com, enfim, diretoria, ninguém abre muito jogo, mas pelo que eu ouvi, não ultrapassaria a casa do 1 milhão por mês, embora fosse ser um salário de fato considerável. Eu diria que dá para a gente colocar na casa aí de 700 a 800 mil por mês, né? Então, acho que seria esse molde praticamente aí da vinda do Thiago Mendes, considerando essas luvas diluídas em contrato que seriam pagas a partir de 26, e caso ele cumpra metas ali em contrato, ele também teria ali mais um ano, né, de contrato. Então, fecharia 3 anos aí de vínculo com o São Paulo. A oferta é inferior ao que o Galo oferece pelo jogador. Pilhado. Ô Mauro César Pereira, 2 milhões de dólares é barato, né? Para um jogador do peso do Thiago Mendes. Agora, alto salário, assim como o Oscar. Será que o Casares está indo de encontro ao que ele prometeu? Ou tá dentro ainda, já que não vai custar tão cara a compra do jogador? Para quem está na situação de São Paulo, 2 milhões de dólares é muito dinheiro, né? São Paulo tem uma dívida colossal, tem esse fundo, tem que andar na linha, contrata jogador de 2 milhões, jogador de 1 milhão, só 1 milhão. O São Paulo não tem essa condição. Na realidade, o discurso não combina com as atitudes. E esse papinho também de, depois paga mais, assim foi o Rames, lembra? Contrataram o Rames dizendo que no ano seguinte pagariam mais. Aí no ano seguinte rescindiu o contrato, porque ele não jogou, o que não surpreendeu quem presta atenção no que acontece no mundo do futebol. Ele já vinha nessa situação há algum tempo. Não é o caso do Thiago Mendes, que é um jogador que, imagina, se vai jogar regularmente, é um bom jogador. Só que assim, o São Paulo, ele se contradiz. Ou ele quer arrumar a casa sem abrir mão de nada, né? Essa que é a questão. Ele fez uma escolha. Eu vou contratar o Oscar, um jogador caro, tal, bababá, um medalhão. Eu vou abrir mão de vários outros. Aí agora ele tem um elenco curto, machuca um jogador. Pode machucar, mas, gente, isso acontece no futebol. Acabamos de falar de lesões aí no Flamengo, isso acontece. Aí vai contratar outro, mais outro. Assim, a questão do São Paulo é o seguinte, a contratação e tudo, problema do São Paulo. Mas o discurso, quando falam em reorganizar o clube financeiramente, ele não encontra respaldo na realidade, gente. As atitudes não combinam com aquilo que é falado. Simples assim. E o que é barato para o Palmeiras da vida, para o São Paulo é caro. Simples assim. Só 2 milhões, mais o salário, mais a comissão, mais não sei o quê. No ano que vem tem um aumento. Aí você junta isso com outro, uma folha de pagamento alto de um clube que está encalacrado. Eu já falei aqui e vou repetir. A dívida do São Paulo é imensa. Ela só não é tratada como tal porque um rival importante que é o Corinthians consegue ter uma dívida muito maior ainda. Mas uma dívida perto de 1 bi, se é que não bateu 1 bi, a gente não viu ainda o balanço só vai sair em abril. É complexa a situação. E acho que o discurso realmente da diretoria não encontra respaldo nas atitudes. O discurso de austeridade que vira e mexe aparece aí, mas que não se confirma. Então, vai viver sempre assim. Isso vai sendo levado até sabe-se lá onde. Bruno, você tem muito contato, né? Ali no São Paulo também. Você costuma falar muito dessa situação. E o Mauro traz essa situação, porque eu considerei baixo. Eu falei, 2 milhões de dólares, um volante que estava na Europa, agora está no Catar, né? Que estava na Europa, alto nível. Só que diz o Mauro, para um clube que tem quase 1 bilhão de dívida, 2 milhões de dólares não é pouco e o salário também não é pouco, né? Porque o Thiago Mendes é um jogador que vai ganhar, o Gabrielzinho falou aí, quase R$1 milhão por mês. Agora, perdeu também o Pablo Maia, né? Que é um dos seus principais jogadores. Tem justificativa ou não tem? Não deveria contratar um jogador diante da promessa de enxugar o caixa, Bruno? O Thiago, ele faz tempo que conversa com o São Paulo, o contrato dele vai acabar no meio do ano lá no Catar, né? Ele poderia acertar agora e depois chegar no meio do ano, mas com a contusão do Pablo Maia quer antecipar, e eu não vejo necessidade de antecipar um negócio assim e gastar por isso, né? Poderia chegar no meio do ano, né? Sem precisar pagar para o clube do Catar. O São Paulo tem outros jogadores ali, dá para se virar, até o meio do ano não vai acontecer nada de tão importante também, dá para se virar ali com o Bobadilha, com o Marcos Antônio, que tem um empréstimo até o meio do ano também. E quase não joga. Joga pouco, aí tem o Juan, zagueiro, e o Marcos Antônio estão emprestados, e tem uma meta ali, se eles atingirem, o São Paulo é obrigado a comprar e por valor alto, é coisa mais de 20 milhões de reais, né? O Juan é do Sassuolo e o Marcos Antônio é da Lazio.
Então, e são 2 reservas hoje do clube, que se alcançar essas metas, o São Paulo vai ter que comprar por uma grana alta. Então, assim, acho que poderia esperar. O Thiago é um jogador que foi muito bem no São Paulo na outra passagem dele, mas saiu em 2017. Aí ele jogou no futebol francês, no Lille e no Lyon, e agora está no Qatar. Ou seja, são 8 anos depois, né? É um jogador bom, acho que ainda pode ajudar o São Paulo, mas assim, não é. Se tiver Pablo Maia e Alisson inteiros, é difícil qualquer um tirar. Então, acho que não é um jogador, é um bom jogador, pode ajudar, mas não acho que é um jogador que vem para assim, mudar a qualidade do elenco. Acho que dentro do normal, a dupla de volantes do São Paulo é Pablo e Alisson, e é difícil alguém tirar. E assim, fazendo uma conta rápida, 2 milhões de dólares, dá quase 12 milhões de reais. Se um jogador ganhar 1 milhão por mês, você tem praticamente o salário do ano inteiro desse jogador. Então não é uma quantia desprezível. Sim. É uma quantia significativa, né? Você tem 1 ano de salário. Se o cara ganhar 1 milha por mês, você tem 12 milhões, não dá o salário que tem 13º e tal, impostos, mas você tem 90 e tantos % do quanto aquele cara vai custar, você tem com esses 2 milhões de dólares. Aí você vai acelerar um processo, porque tem que ter agora, como o Bruno falou, até o meio do ano, já vamos para março. O Campeonato Brasileiro começa no final de março. Aí depois vem aquelas primeiras fases de Libertadores, Copa do Brasil e tal, para o São Paulo. Será que não dá para se virar e tentar esperar um pouco? Não, vamos trazer agora. Aí depois vem o discurso, não, mas a gente está aqui organizando a casa, tem um fundo e tal, Galápagos, beleza, mas porra, não dá para imaginar que isso vai funcionar, gente, porque são coisas incompatíveis. Infelizmente, São Paulo se meteu nessa situação. E agora, para sair, não fizer alguns sacrifícios, vai ficar sempre nessa roda viva, que é uma pena. E o São Paulo só joga essa decisão do Paulistão na segunda-feira de Carnaval. E a grande novidade do treino do São Paulo no CT da Barra Funda nesta quarta-feira foi a presença do Ferreirinha. Ele que ficou de fora dos últimos 4 jogos do São Paulo por conta de um problema na coxa. O Ferreirinha já estava em fase de transição, mas ainda não havia treinado com bola com os demais companheiros, algo que aconteceu normalmente nesta quarta-feira. Por conta disso, ele deve ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia para o jogo da próxima segunda-feira contra o Novo Horizontino no estádio do Morumbi, jogo que vale pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aliás, o jogo contra o Novo Horizontino, enfrentar o Novo Horizontino, tem de fato um sabor especial para o Ferreirinha, até porque no jogo do Campeonato Paulista do ano passado, também pelas quartas de final, também no estádio do Morumbi, o Ferreirinha acabou marcando o gol do São Paulo no empate por 1-1. Só que naquela ocasião, justamente no lance do gol, ele acabou se chocando com o goleiro Jordi e se machucou, deixando o campo naquele momento e ficando de fora por algum tempo, de fora da equipe do São Paulo. Outro jogador do São Paulo que se machucou, e este sim está fora da equipe, a gente não sabe por quanto tempo, é o Pablo Maia. Ele que se machucou no jogo contra o São Bernardo no último final de semana, uma lesão no tornozelo, uma lesão ligamentar que inclusive o levou à mesa de cirurgia. O Pablo Maia acabou realizando essa cirurgia justamente nesta quarta-feira, aqui próximo do estádio do Morumbi, no Hospital Israelita Albert Einstein. Se tudo correr bem, na próxima segunda-feira ele já vai iniciar o processo de recuperação no Refis, dentro do CT da Barra Funda. O São Paulo não divulga qual o prazo de recuperação do jogador. A gente espera que seja o mais rápido possível. E agora, uma última informação em relação ao Negrutti, jogador que foi campeão da Copa São Paulo pelo Tricolor Paulista, pelo São Paulo, e que estava de férias, foi incorporado ao elenco do técnico Luiz Zubeldia. Isso porque o Pablo Maia está fora, não se sabe, como a gente já disse, o prazo de retorno, o prazo de recuperação. O Negrutti, a partir de agora, faz parte efetivamente do elenco do São Paulo. Vamos lá então agora, falando de... Com as dívidas, São Paulo e Corinthians vão seguir coadjuvantes, eles vão virar SAF, eles vão cair para a segunda ou eles vão se recuperar sozinhos? Então vamos lá, com dívida, São Paulo e Corinthians vão. Eu espero que o Mano
Pra falar a verdade, é o único Benji. que concorda comigo, vamos ver. Cara, eu vou te falar, Todo mundo tá junto. é que a opção que eu votaria não tá aqui. Eu acho que eles vão continuar empurrando com a barriga, não vão Então, virar seguir sala. adjuvantes. Não, mas eu acho que vão ganhar títulos. Eu acho que o Corinthians ele vai conseguir ganhar títulos. O Corinthians tá mais próximo. Sabe, acho, o do que Sheik, eu acredito que o Corinthians não vai Mas virar qual tá a sala. resposta? Mas por que o Corinthians Então, está mais não, próximo de Corinthians ganhar não- título? Oi? Ué, o Se tá Paulista... nas quartas de finais junto com o São Mas Paulo, eu acho que com o os Corinthians outros. ele é o favorito Ele para tá na o frente? Paulista. O Corinthians tá jogando É que não tá futebol aqui, melhor cara. que o São Paulo. Mas vocês Cris. acabaram de falar que quase perde pro Azerbaijão lá, ué. Azerbaijão. Como que é lá o nome do time? Meu Deus do céu. Eu não assisti o jogo, ué. Pré-Libertadores, quem... Para com isso, chega. Pré-Libertadores, quem vai assistir? Pré da pré. Só o Corinthians pra jogar, Azerbaijão gente. na Libertadores são Ei, jumentos, né? o Corinthians e São Paulo vão se recuperar sozinhos, Cicinho? Se recuperar sozinho, são time Como grande. é que São Paulo vai pagar 1 bi e o Corinthians 2.400 sozinho? Irmão, é marketing. Vai trabalhar marketing. O Júlio Casares está correndo atrás disso. O presidente do Corinthians veio aqui, jogou muito aberto do faturamento do Corinthians. Então é o quê? É ter tranquilidade, paciência para trabalhar. Dívida tem? Tem. Mas Paciência vai tem pagar. que- Muita dívida, a pior dívida da história do São Paulo e do Paciência são os Corinthians. credores que tem que ter. Só que, veja, o recuperar sozinhos é opção. Como acontece muitas vezes, você não tem quem votar, você vota no menos pior, na sua opinião. É que, assim, eu acho que até, sobretudo no Corinthians, não há uma vontade de virar SAF no São Paulo, até onde sei, por hora também não. O recuperar sozinhos é como qualquer agente aqui E, no ó, SBT na vida. aproveitar, ó. Você tem parcerias, tá? Aproveitar e vir uma informação agora, acabou de sair. Nós vamos falar depois do intervalo. O Vasco da Gama acabou de pedir entrar em processo de recuperação judicial. O Vasco acabou de anunciar um processo de recuperação judicial. O que significa isso? Que os credores do Vasco estão ferrados. Vão receber isso, sabe lá Deus quando, daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos. Ô, Benja, 20 anos. e assim, dá pra recuperar, e tem um exemplo bom aqui mesmo dentro do Brasil, bandeira de Sim, dentro em do 2013. Flamengo. E o Palmeiras com outro modelo também, na mesma época com o parque do Paulo Nobre. Ele colocou as contas em dia, não O gastando modelo tanto. do Palmeiras é diferente. Não, mas são dois modelos que deram Mas certo. o do Flamengo foi diferente. Uma O Palmeiras reestruturação. teve um mecenas. Não, o Palmeiras teve o Paulo Meteu Nobre que dinheiro ali, meteu porque o Palmeiras 200 não tinha milhões nem crédito. e tá valendo do mesmo jeito, como o Botafogo com o SAF, gente, não tem um modelo só, né? E você pode ser com o SAF se você quiser, a SAF boa. Por exemplo, Botafogo e Vasco. O Vasco deu azar de pegar 777 e o Botafogo teve a sorte e competência de pegar o John Textor. Também não sei. Você viu lá semana passada o dono do Paris Saint-Germain lá, o que Não, falou do ok, Textor, mas né? em termos esportivos não precisa Olha, nem dizer, é o campeão da América do Brasil. O tempo vai mostrar. O tempo.